O que não falta na mesa do brasileiro é o pãozinho. Acordar pela manhã com o pão quentinho esperando por você é uma sensação muito boa, não é mesmo? Mas você já parou para pensar como que esse pão foi parar na sua mesa? Onde ele surgiu? Onde foi a primeira padaria? Por que o pão francês chama pão francês? E nesse vídeo aqui eu vou te contar essas e outras curiosidades que garanto que você não sabia. Se curtiu o conteúdo, eu peço que dê o joinha, dê o like no canal para ajudar e se inscreva, porque assim você não perde os vídeos que postamos aqui. Então, sem mais delongas, vambora! Origem. Alguns relatos apontam que a invenção do pão ocorreu cerca de 12 mil anos atrás, na Mesopotâmia, região hoje conhecida como Iraque. Foi na mesma época que o trigo começou a ser cultivado por lá. Os primeiros pães não se pareciam muito com os de hoje, eles eram muito sem forma, achatados, duros e secos. Precisavam ser imersos na água quente por várias vezes antes de seu consumo. Já imaginou uma situação dessa? Primeira padaria da história. Segundo historiadores, a primeira padaria do mundo foi criada no Egito, na cidade de Gizé, aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo. Nessa mesma região podemos encontrar os monumentos da Esfinge e da Grande Pirâmide. Estudos apontam que naquela época era bastante comum utilizar o pão como salário. Por exemplo, um dia de trabalho por 3 pães. A chegada do pão no Brasil. Foram os portugueses que trouxeram o pão para cá na época da colonização, mas só no século XIX, com a ajuda de muitos italianos, que ele começou a se popularizar. As primeiras padarias do nosso país foram abertas em Minas Gerais, depois em São Paulo e no Rio de Janeiro. No início o pão era bem escuro, diferente do que conhecemos hoje, mesmo com a presença do fermento, hein? E que bom saber que nós mineiros inauguramos esse empreendimento aqui no país. Qual o país que mais consome pão no mundo? O país que mais consome pão no mundo é a Rússia, com a incrível marca de 120 kg de pão por pessoa por ano. Galera, dá uma média de 10 kg de pão por mês, ou ainda aproximadamente 340 gramas de pão por dia. É muito pão. Como o pãozinho pesa em média 60 gramas, esse valor equivale a aproximadamente 5 pães por dia. É muito pão, gente. Em segundo lugar, vem o Chile com a marca de 93 quilos por pessoa no ano. É até uma diferençazinha aí, né? Por que o pão francês chama pão francês? Bom, apesar de algumas regiões do Brasil o nome mudar, pão de ló, pão de sal, cacetinho, é nacionalmente conhecido como pão francês. Mas na verdade esse pão, ele é muito brasileiro, hein? O que acontece é que no século XX, alguns brasileiros que eram mais abonados, algumas autoridades do país, costumavam viajar para a Europa. A capital da Europa seria Paris, né? Igual nós temos hoje referência dos Estados Unidos, naquela época era Paris. E lá tinha um pão de casca dourada, miolo branco, bem saboroso e cheiroso. Eles queriam trazer essa receita para cá, mas o transporte era muito demorado e o pão chegava aqui não do mesmo jeito que eles relatavam lá. Então, os padeiros começavam a tentar replicar essa receita aqui. Daí o nome pão francês. E como dito no vídeo, foi em Minas Gerais que foi inaugurada as primeiras padarias aqui do país. Sabendo disso, caso você seja da região do Triângulo Mineiro ou até mesmo de fora, se porventura passar por Ituiutaba em alguma viagem, não deixe de visitar a Famoso Pão, a padaria que tem a alma e o jeitinho mineiro de ser, porém a mais moderna e completa que você vai conhecer. E é com isso que eu encerro o vídeo de hoje, que também foi em parceria com o Espia Só Portal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e valeu!